Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Durante algum tempo da minha vida, eu fui, apenas um pastor itinerante. E passava numa igreja, pregava aqui, pregava ali, muitas vezes até com a facilidade de utilizar a mesma mensagem em lugar diferente, não há nada de errado nisso. Mas eu confesso a vocês que eu não obtinha o feedback, a resposta daquilo que eu falava. Normalmente, essa conta ela acabava ficando para os pastores que me recebiam. Eu passava, pregava, fosse divertido, fosse agradável, fosse instrutivo, fosse benéfico, tivesse poucas pessoas, muitas pessoas, e apenas a medida que eu conseguia fazer, a medida do momento. De alguns anos para cá, eu passei a ser pastor de uma igreja, e eu comecei a entender o quanto uma oferta também custava para uma igreja, porque antes eu só sabia o que ela custava para mim. Quanto maior fosse o volume da oferta, para mim era positivo. Mas eu não tinha noção de quanto isso custava para a igreja. Eu comecei a ter uma visão mais ampla, a conhecer um pouco mais sobre isso. E além disso, eu comecei a colher resultado daquilo que eu estava falando. Ou seja, agora eu tinha o feedback das pessoas que frequentavam a comunidade que eu estava pastoreando. E eu fiquei um pouco assustado, como os resultados às vezes não eram o que eu esperava. Às vezes de tudo aquilo que nós falávamos ou levávamos pessoas com conteúdos, com vida com Deus, quando eu ia olhar o resultado daquela turma, às vezes só 30%, 20%. E pasmem vocês, tinha gente que mesmo que você investisse coisa muito boa, elas ficavam pior. Entendeu? Parecia que você tinha levado o Satanás para falar para a igreja. Certo? E, inevitavelmente, isso começou a me preocupar muito. Olhar com uma visão diferenciada para a igreja, que agora eu era pastor. Pautado nisso, eu quero fazer uma reflexão com vocês rápida, uma palavra que eu tenho ministrado na igreja, já falei ela aqui, mas ela ardeu no meu coração para eu compartilhar com vocês, pastores. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Primeira carta aos Coríntios 10, 1, diz assim: Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis. Preste atenção, que o apóstolo Paulo, antes de dar a mensagem, ele diz o nível de atenção que ele precisa para aquilo que ele vai dizer. Paulo está dizendo, gente, preste atenção, porque agora o que eu vou falar para vocês não pode ser ignorado, não pode ser negligenciado, não pode passar por despercebido. Eu quero a atenção de todos para aquilo que eu vou dizer a seguir. E o que é que Paulo tem de tão importante para dizer para seus ouvintes? Ele diz assim: nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mesmo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Feche seus olhos. Senhor, continue falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. Preste atenção que Paulo está dizendo. Olha, eu vou falar para vocês algo que não pode ser ignorado. E o que não pode ser ignorado? Que todos podem estar no mesmo lugar, ouvindo a mesma coisa, tendo as mesmas experiências, debaixo da proteção do mesmo Deus, coluna de fogo para todos, codornizes para todos, maná para todos, mar abrindo para todos. Mas os resultados podem ser diferentes. Versículo 5, ainda do capítulo 10. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso foram prostrados no deserto. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você vai liderar, me parece que essa palavra tinha muito a ver
com os líderes. Se você vai liderar, você precisa estar preparado para pessoas que não vão ter resultados expressivos. No meio do grupo, todos têm a mesma oportunidade, ouvem a mesma coisa, veem a mesma coisa, e Deus disse, mas grande parte deles não agradaram a Deus, e por isso pereceram no deserto. Se nós olharmos para isso, talvez isso nos exponha a um entendimento de que a grande batalha bíblica, me parece, é entre luz e trevas, ignorância e conhecimento. Eu gosto desse exemplo porque me parece que ele é algo que é estendido a todos. Vamos aqui levar aqui nossa vida para os nossos ancestrais, né, de uma forma. Vamos imaginar quando o homem foi introduzido, e vamos imaginar aqui aquela linha, né, da evolução. Quando o homem vivia e todas as atividades paravam quando escurecia. Todas as vezes que a escuridão chegava, o homem era obrigado a se recolher para se proteger das feras. Porque para ele não havia atividade às escuras. E a luz sumiu automaticamente, a ação, o poder de fazer as coisas também desaparecia. Porque não se faz nada no escuro. Não se realiza coisas sem luz. Então, o sol desaparecia automaticamente, o homem se escondia, aguardando quando a luz aparecesse novamente. E aí então, ele poderia agir. Depois de um tempo, ele descobriu o fogo, e o fogo dava a ele a possibilidade, ainda que altamente limitante, de viver ao redor de onde o fogo estava. Uma luz que poderia dar a ele a possibilidade de fazer algum trabalho manual, que dava a ele a possibilidade de realizar alguma coisa, pelo menos até onde a luz da fogueira chegava, ele poderia trabalhar. E alguns levaram sua vida e levam uma vida altamente limitante, ao redor de uma luz que o limita. Depois de um tempo, ele descobriu que poderia enrolar algo num bastão e tirar daquele fogo que o limitava e conduzir, né, aquela luz um pouco mais adiante. E esse indivíduo então adotou um estilo de vida que poderia fazer alguma coisa ou ir um pouco além, romper as trevas. É verdade. Depois de um tempo ele descobriu o combustível. E depois que ele descobriu o combustível, ele descobriu que enquanto tivesse combustível tinha luz. Enquanto tinha luz, ele poderia caminhar, porque a luz que ele tinha rompia as trevas. Nós temos aqui, me parece, 3 estilos de vida que pessoas levaram naquela época ou ao longo do tempo e ainda hoje. Pessoas que vivem ao redor de uma fogueira, uma vida altamente limitante. Pessoas que resolveram ir um pouquinho mais adiante e pessoas que resolveram romper e viver o incrível, o sensacional. Porque aprenderam que para isso só precisam de clareza, de luminosidade, de conhecimento. Observe que isso é oferecido para todos. E muitos ainda vivem na total escuridão. Outros numa vida extremamente limitante. Outros numa vida um pouquinho mais, né? E outros vivendo a liberdade. Isso acontece hoje, né? Comigo, com você, independente de sermos pastores ou líderes. Mas, quando nós olhamos para isso mais à frente, o que nós vamos descobrir, e é isso que Deus tem colocado no meu coração. Quando nós olhamos para o dinamismo cujo qual nós vivemos, inevitavelmente nós vamos precisar, o mais rápido possível, descobrir que temos um inimigo e que ele é real. E que o propósito dele é destruir a nossa vida. Todos os dias que nós olhamos cai um valente. Em todos os momentos que nós vemos tem um escândalo acontecendo. E quando alguém pisa na lama, mesmo que não seja você, acaba espirrando em você. E o grande desafio hoje de levarmos o evangelho é que pessoas que muitas vezes são cristãs passam antes de nós
deixam ambientes e situações altamente desagradáveis. Algumas vivendo acidentes, coisas isoladas, episódios isolados. Outras resolveram investir num estilo de vida. Então talvez Davi seja um dos personagens mais conhecidos. E é ele que eu quero refletir com vocês mais uns 20 minutinhos para mostrar o desafio que esse cara enfrentou. E falar que ele não era valente. E falar que ele não era um homem obediente. Um homem que temia a Deus. Isso é besteira. Mas se nós conseguirmos mapear um pouquinho o que aconteceu com ele. E o ambiente cujo qual ele caiu e sequer foi capaz de notar no momento o que estava acontecendo, pode nos evitar a queda. E esse é meu propósito aqui hoje. 1 Samuel capítulo 16, verso 18 diz assim: então respondeu um dos moços e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar e é valente, é vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, gentil em presença, e o Senhor é com ele. Todo mundo que olhava para esse rapaz, até mesmo seus irmãos, quando o chama de presunçoso ou pretensioso, quando ele chega no campo de batalha, demonstra o estilo de vida que Davi já adotava, antes mesmo de estar diante do gigante. Quando olhamos para a história dele, ao defender aquilo que ele cuidava, com todas as suas forças, algo que nem era seu, era de seu pai, mas ele se dispunha a colocar sua vida em risco para enfrentar animais selvagens, para defender animais que supostamente já estavam mortos na boca do leão. Mas para Davi, o que ele dizia era o seguinte: se está morto ou vivo não é a questão é que não é dele, é do meu pai e eu vou buscar. Quando nós olhamos para isso, nós não estamos falando de qualquer um camarada que foi capaz de lutar contra um gigante, mas ao mesmo tempo de não matar alguém que ele reconhecia como ser ungido. Me parece que nesse campo de batalha Davi não vai ser vencido. Me parece que nessa estrutura ele não vai perder. Não. Ele conhece valores, ele conhece princípios. Davi é alguém valente. Ele tem coragem de sair correndo atrás de um leão. Construa essa imagem na sua cabeça. Leão é bicho que você corre na frente e não atrás. Pensa o leão correndo com a ovelha na boca e tu correndo atrás do leão. Mas ele era um cara que corria. Olhava para um cara grande e dizia: eu vou matar você, cara. Eu vou matar, Deus é comigo. Ele era alguém, olhava para Saul que queria matá-lo e disse: ele tinha coragem para matar Saul? Claro, um cara que enfrenta leão, urso, não tem coragem de enfrentar um homem. Mas ele falou: não vou matar você, porque eu entendo que não. Então o diabo me parece que sabia que naquele campo de batalha ele não vai ser vencido. 2 Samuel capítulo 11, verso 1. O campo de batalha muda. E quando o campo de batalha muda, quando a configuração muda, crente costuma se atrapalhar. Não é de hoje. Certo? Moisés vai bem na primeira tirada da água da rocha, lembra? Mas quando o modelo muda na segunda, e Deus disse: não toca na rocha, fala, a mente dele deve ter pensado, o modelo mental dele: toquei na rocha a primeira vez e deu certo, toco de novo e sai água. E o mais engraçado é que no segundo texto não diz que saiu água, diz que saiu muita água. O que parece dizer que da segunda vez o resultado foi melhor que o primeiro. Mas nós não trabalhamos só com resultado, nós trabalhamos com aceitação. Para nós não nos basta mais ter resultado. Uma igreja não é reconhecida pelo número de membros que ela tem, pela quantidade de sua arrecadação. Uma igreja é reconhecida como vitoriosa e de sucesso pelo nível de transformação que ela estabelece sobre as pessoas que entram lá. Quanto mais transformação ela oferece, mais bem sucedida ela é. Porque tem lugar que está assim de gente que entra do mesmo jeito e sai pior do que cara. Tem lugar que você vai ver o cara pregar, ele não acrescenta nada no seu saber, ainda bota dúvida naquilo que você já sabia. Esse dia eu li um livro de um cara que eu tenho certeza que se ele ler, ele não sabe o que escreveu. Falei: você tomou um chá de cogumelo. Então preste atenção. Isso aí. Quando nós olhamos para isso, é isso que eu quero que você entenda. Por quê? Porque a Bíblia só tem personagem que parece comigo e com você. Não é ninguém mais distante. Davi é um cara desse tipo. E se ele não vai ser vencido nesse campo de batalha, presta atenção, 2 Samuel,
capítulo 11, verso 2. E aconteceu que numa tarde, ou melhor, deixa eu voltar aqui. 2 Samuel 11, 1 primeiro. E aconteceu que, tendo decorrido um ano e o tempo que os reis saem à guerra, Davi enviou Natã a Joabe, e com ele todos os seus servos e todo Israel. Eles destruíram filhos de Amon, cercaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Preste atenção, o texto diz que era tempo dos reis irem à guerra. Davi era quem? Rei. Onde ele devia estar se é tempo do rei e a guerra? Na guerra. Ele estava na guerra, ele resolveu ficar em casa. No tempo que era para ir à guerra. Manda Joabe, os soldados, a Rabá numa batalha, onde o texto diz que lá o bicho está pegando, mas o exército de Israel está ganhando dos inimigos. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Bom, se o diabo não pode te vencer num campo de batalha, provavelmente ele vai migrar para outro, porque o propósito dele é te vencer. Se não dá para ganhar você de um jeito, ele vai tentar uma outra forma. Deixou o cara em casa. Querido, eu queria que você entendesse. Deus tem um lugar certo para você estar. E por mais que você esteja cansado, por mais que seja desafiador, fique onde Deus quer que você esteja. Porque a hora que o diabo começar a te levar para lugar que não deve, o bicho vai pegar. Você lembra de Sansão? Ele não achou que matou o leão? Sim ou não? Sim ou não? Mas o leão mesmo depois de morto ganhou ele. Por quê? Porque tinha coisa doce na ossada do leão. Porque o diabo é especialista de colocar coisa doce em lugar proibido. É assim que funciona. Quando nós olhamos aqui para esse texto, o cara devia estar no campo. O que tem no campo de batalha? Mulher pelada? Mulher tomando banho? Pornografia? Dinheiro fácil? Tem nada, o que tem lá? Gemido, mas é outro gemido. O que é? A cabeça do cara cortou, furou o fígado, matou o miserável, está gemendo. E quem é que está vendo isso? Joabe, Urias, a turma, está todo mundo, porque está no lugar certo. Davi acordou de tarde, foi dar um rolezinho. O que tem lá? Uma dona tomando banho. Devia ser muito gostosa, porque mulher feia não tenta ninguém. Me permita falar uma heresia aqui, só entra no céu porque recebe o novo corpo. Ok? Olha só. Você consegue entender? A dona está tomando banho. Quem viu? Urias? Joabe? Quem viu foi? Porque está no lugar? Fique no lugar errado, o diabo vai começar a mostrar coisa que você não deveria estar vendo. Você está entendendo? Os hormônios dele mexeu. Olhou a dona tomando banho. Maluco. Mulher gostosa, caraca, irmão. Tem algo de errado? Claro que não. O cara é macho. Você acha que é pastor, mas não tem que ter cuidado com mulher gostosa? Ah, meu filho, você tem que ter cuidado até com feia. Esse dia um cara falou comigo que não conseguia andar com Jesus porque ele era mulherengo. E eu moro em Xerém, lugar pequeno, a gente conhece quase todo mundo. Quando ele falou comigo as mulheres que ele pegava, eu falei, maluco. Caraca, irmão, vai pro inferno. Pô, cara, tu não é mulherengo, tu é o Ben 10, maluco. Bate no braço, sai um monstro. Bate no braço, sai um monstro. Deve ter um Omnitrix aí pendurado nesse seu braço. Porque tem gente que se atrapalha até na hora de ir pro inferno. Cuidado que você pode estar rindo de você. Escute só. Sim, pô. O que a Bíblia está dizendo é que homens de Deus podem cair, sim ou não? Mas eu não preciso cair se o cara já me deu um exemplo de uma trajetória de queda. É só eu observar e fugir. Já ouviu falar em mindset ou mindset? Já ouviu falar? Mudança de mente. Aprender com o que aconteceu com os outros. Está em alta. Com as palavras. Ressignificar. Nossa. A gente não aprendia a falar isso, mas nós sabíamos fazer. É ou não é? Desgraça, a gente ressignificava e fazia daquilo um testemunho e mudava algo extraordinário. A gente sabia. Nós somos... Lembra da época que você era garoto? Uma menina te rejeitava, você ia conversar com quem? Com a cabrita. Se confessar com ela, menina. Nossa, aquela menina me rejeitou, você me aceita. Era algo extraordinário.
E não ri porque vão saber que você fez. Ó, cara, deixa eu só falar. Você está rindo, mas é sério. Quando eu olho para isso para mim é extraordinário. Porque ele chama alguém, escute só, ele chama alguém e pergunta: quem é aquela mulher que está tomando banho? Eu pergunto se ele chamou Natan. Natan, profeta, viu uma mulher tomando banho, queria que ela viesse aqui. Ele chamou Natan? Não, querido. Ele chamou alguém que não podia repreendê-lo, que não podia recusá-lo, que não podia, discriminá-lo. Isso, quando você tiver vontade de fazer algo que você sabe que é pecado, porque Davi sabia. Chame alguém que tem autoridade. Tem alguém que pode te dar um conselho bom, ou dizer: ô maluco, que parada é essa? Está ficando doido, rapaz? Sai de perto disso. Botar a mão na sua cabeça. Expulsar esse demônio. Davi tinha um montão de mulher, assim de mulher, pô. Os hormônios dele ficou excitado. Beleza, ele é homem. Você é homem, querido. Você tem sua esposa, seja ela bispa, pastora, seja o que for, mulher de Deus. Antes de ser de Deus, é sua. Serol. Esse dia uma dona falou comigo: nossa, eu sou uma mulher de Deus. Eu falei: falou certinho. De Deus, mas antes a mulher. Entendeu? Seu marido é pastor, tá assim, ó. Cargo de mulher de pastor é altamente cobiçado no mundo eclesiástico. Não dá mole. Ah, mas meu marido me quer todo dia. Esse tipo de homem sumiu do mercado. Se o seu marido quer pegar a senhora todo dia, guarda ele. Que os meninos estão jogando é videogame. Falou. Eu estou pelo menos com umas 4 reclamações de homem com dor de cabeça. Agora também, que está invertendo tudo. Nem vou falar disso porque me dá até dó. Escute só. Batseba vem, Davi se deita com ela. Ela engravida. Ele manda Urias para o campo de batalha. Urias morre. E me parece que Davi quer se tornar assim alguém bem reconhecido, porque ele vai se casar com uma mulher de seu oficial. Tudo parece resolvido, até que Deus resolve dizer por que aconteceu. Eu confesso a você que até tempos atrás eu não entendia, até ler 2 Samuel, capítulo 12, verso 1, que diz assim: e o Senhor enviou Natan a Davi, e apresentou-se ele a Davi e disse: havia numa certa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico Davi, o pobre Urias. O rico possuía muitas ovelhas e vacas, todas as esposas que Davi tinha. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia no seu regaço, e a tinha como filha. Essa ovelhinha é Batseba, a mulher de Urias. E vindo um viajante ao homem rico, peraí, bom, eu vi que Davi ficou em casa, no palácio, eu vi que ele acordou, eu vi que ele foi dar uma voltinha, que viu Batseba tomando banho, que chamou o seu criado, que pediu informações, que trouxe Batseba, que se deitou com ela, mas eu não consigo enxergar o viajante. Ele não aparece na história original lá. Me parece que o viajante é alguém que chegou no palácio de Davi sem ele notar, sem ele ver. Me parece que tem uma intenção que ela inicialmente não pretende ser mostrada às claras. Eu confesso a você que antes de Natan dizer que tinha um viajante na casa do homem rico que é Davi, eu não consigo notá-lo. Segundo Natan, o que vai ser feito não é para satisfazer Davi, mas sim o viajante. Segundo a mensagem narrada por Natan, tem um viajante. Talvez você não consiga enxergá-lo aqui, mas se você for um pouquinho mais à frente, talvez você o encontre
no livro de Jó. De onde vem Satanás? De rodear a terra, de passear por ela. O que eu ando procurando é um lar que me receba, uma mente que me receba, um ministério que me receba, uma família que me receba. Porque o viajante, ele já esteve na casa de muita gente, mas ele é só um viajante. Ele não tem o propósito de residir na sua casa, porque ele tem mais coisa para fazer, destruir a vida de outras pessoas. O que ele passa é para destruir sua vida, vai embora e deixa você com a conta para pagar. Escute só. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos? Nós vemos Natan narrando que um viajante chega na casa de Davi. E o que ele faz com Davi? Mexe com seus hormônios. Davi tinha mulher, e muitas, não eram poucas. Se ele ficou excitado, por que é que não deitou com uma de suas mulheres? Porque o desejo que veio para ele não era para agradar a Deus, era comida de viajante. E comida do viajante é desobediência. O propósito do viajante é causar escândalo, é destruir a sua reputação, é destruir a sua família. Isso não significa que você não é um homem bom, uma pessoa boa. Isso não significa que você não é alguém que não seja sério. Isso pode indicar apenas que você foi alguém displicente, que não foi capaz de notar que o seu inimigo mudou o campo de batalha. E quando ele mudou o campo de batalha, ele pegou você desprevenido. Mas preste atenção, Davi não está entendendo isso ainda, porque ele não sabe quem é o viajante, ele não sabe quem é o homem rico, ele não sabe quem é o homem pobre, ele não sabe quem são as ovelhinhas, e muito menos a cordeira desse vizinho. Quando Natan termina de falar, Davi diz: que absurdo! Isso é algo incoerente, isso precisa ser reparado. Quem é esse indivíduo? Aí Natan disse: esse cara é tu, meu irmão. Você. Ok? Você tem todas as mulheres, Urias tinha uma só. Você, preste atenção, ele consegue olhar para ele. Profeta Isaías, no ano em que morre o rei Uzias, eu vi o Senhor, e quando eu vi o Senhor, o que eu disse? Ai do pastor Silas? Ai do pastor Gerson? Não, porque na presença de Deus eu não olho para a vida dos outros, eu olho para a minha. Quando você vê alguém examinando a vida dos outros, ele pode estar na presença de qualquer um, menos na de Deus. Porque na presença de Deus você não tem tempo de olhar para os outros, você tem tempo de olhar para você. Entende? Quando Davi faz isso, ele dá uma olhada para ele, e aí deu ruim. Mas engraçado é a mensagem que Natan traz para ele: mas fique tranquilo, sua postura trouxe para você perdão. Deus te perdoou e você não vai morrer, mas o filho que nasceu morre. A espada jamais se aparta da sua casa. E o que você fez escondido vão fazer com você às claras. Poxa, isso é perdão? Poxa, é um negócio absurdo. Eu fico pensando. Às vezes a gente se atrapalha um pouco nisso, né? Quando nós ouvimos a palavra de que a oração do justo pode muitos de seus efeitos, a primeira coisa que nós pensamos é que não somos justos. Às vezes a gente se atrapalha um pouquinho. Bom, vamos imaginar isso aqui. Um homem vem andando em alta velocidade, passou num ponto de ônibus, ele tinha bebido um pouco, atropelou 5 pessoas, dessas 5, um garoto de 12 anos, o Carlinhos, ele morreu atropelado. Esse homem é preso, é levado a julgamento e pega 20 anos de prisão. A turma está toda com o rosto do menino na camiseta, então o pai do menino vai ser entrevistado, e na entrevista o pai do menino diz: não vai trazer meu filho de volta, mas pelo menos a justiça foi feita. Ele pegou 20 anos, a justiça não foi feita. A justiça só pode ser feita depois que ele cumprir os 20 anos. Porque sentença e justiça são duas coisas totalmente diferentes. É muito importante nós entendermos que nós somos justificados. Cristo fez justiça. Isso no mundo espiritual pode perder o efeito, porque nós somos perdoados. Mas no mundo físico tem consequências. E Davi vai ter que pagar por ela. Hoje muitos líderes religiosos se esquecem disso. Você cai, cai. Isso.
Todo aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas preste atenção. No mundo espiritual, Deus te perdoa. Mas no mundo físico, você vai ter que pagar. Aí tem camarada que cai e quer disciplinar a si mesmo. Tem gente que cai e não quer colher os frutos daquilo que veio sobre o ato do acontecido. E por quê? Porque um visitante passou. Porque agora cadê o visitante? Quando Natan chega lá, ele foi embora, ele só veio visitar. A comida era para ele, Batseba foi para ele. Senão Davi se deitava com uma de suas mulheres, mas aí não tinha pecado. Se Davi se deita para uma das suas mulheres, ou com uma de suas mulheres, era para satisfazer seu desejo, que era legítimo. E o era, mesmo se deitando com Batseba, simplesmente foi para o caminho equivocado. Esse é um grande alerta que eu queria deixar hoje. Por quê? Porque me parece que o viajante não está mais na casa de Davi. Ele saiu de lá. E eu vou falar para você, sério, eu já vi o viajante chegando na minha casa. Muitas vezes eu já vi discussões entre eu e minha mulher que ninguém ganhava. No meio da discussão eu falava, mas nós estamos discutindo por quê? Por que é que nós estamos entrando nessa briga? Você não ganha nada, eu não ganho nada. Aí eu descobri que quem ganhava era e depois ele ia embora. E eu tinha destratado minha esposa, tinha me comportado mal com meu filho, tinha entrado muitas vezes numa questão que não precisava na igreja, porque o viajante ele continua aí, frequenta a igreja. E a melhor maneira de repreendê-lo, ou pelo menos de fazer com que ele fique o menor tempo possível na sua casa, na sua vida, é trazer para a sua casa um residente. Alguém que não é apenas um visitante, alguém que veio para ficar. Ele trouxe consigo sua palavra, ele trouxe consigo seu espírito, ele trouxe consigo seus valores. E mesmo fazendo tudo isso, o viajante ainda vai entrar. Mas quando ele entrar, que ele tentar sentar na mesa, o residente está lá, combatendo, nos fortalecendo. Irmãos, eu sei que é desafiador para todo mundo. E talvez o maior desafio de todos é usar sobre nós a nossa própria métrica e pararmos de nos medir por outros ministérios, por outras pessoas. Que possamos, nesta manhã, entender que o viajante é o único que se beneficia e que nós precisamos lutar contra ele. Davi era um homem de Deus e não deixou de ser por causa disso. Se você caiu, se um acidente te acometeu, isso pode acontecer com qualquer um, ok? Agora, se você vive debaixo de pecados repetitivos, saiba que talvez o viajante achou tão bom ficar contigo que resolveu não ir mais embora. Ele deixou de ser um viajante e começou a ser um residente. Porque tem gente que você olha e diz, cara, não dá para entender. É uma vez, duas vezes, três vezes. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós somos seus servos e a nós o Senhor tem confiado o guardar, o cuidar da tua igreja. O Senhor tem confiado o teu nome sobre nós. Nós somos chamados teus servos, nós somos chamados teus filhos, ó Pai. E o viajante continua procurando um lugar, uma mente, uma casa, uma igreja, ó Pai, alguém que ele consiga entrar só para envergonhar teu nome, porque ele não envergonhou somente Davi, o Senhor mesmo disse, isso não vai ser desse jeito, porque pessoas não vão falar mal a meu respeito, Davi, por tua causa. Senhor, em nome de Jesus, sustenta-nos, sustenta o nosso casamento, para que não venhamos falhar, ó Deus, e envergonhar o teu nome num adultério, num divórcio,
Sustenta, Senhor, a nossa vida financeira, para que não venhamos envergonhar o teu nome num escândalo, ou ao ficarmos devendo, ó Pai, não cumprimos com os nossos compromissos. Sustenta-nos, ó Deus, com a nossa parte emocional. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, sustenta-nos, porque sabemos que o viajante pode até nos visitar, mas vai ser muito rápido, Senhor, porque nós vamos colocar o Senhor que mora para conversar com Ele. Te damos graças por tudo, Senhor. Continua sustentando a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, porque com certeza os melhores tempos da igreja estão por vir. Em nome de Jesus, te damos graças por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Deus abençoe. Pastorzão.